Minhas codornas estavam botando bem, mas de repente a produção diminuiu. O que aconteceu? Nesse vídeo eu quero trazer 8 motivos, né, para você entender porque muitas das vezes acontece de suas codornas de repente pararem de botar, né, ou a postura delas está em falha, tá bom? Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. E sobre o tema de hoje, né, acredito eu que com certeza deve ter alguém ou algum criador que esteja passando por esse tipo de problema na sua criação. E hoje, né, como eu falei no início, eu quero trazer para você 8 motivos ou 8 razões, né, pela qual as suas codornas de repente pararam de botar, né? Estava com uma produção muito boa e de repente começaram a decair, diminuir a sua produção. Então, vamos lá. A primeira causa, né, ou motivo que tem feito às vezes acontecer é o atraso das codornas quando nascem. Pois é, já começa por aí. O que acontece? Na maioria das vezes quando a gente coloca ovos para chocar, quando chega os 17 dias, começa, né, a eclodirem os ovos, os pintinhos vão nascendo, mas sempre acontece de ter alguns que nascem depois. Às vezes passa um dia ou dois para nascer. E daí a gente, né, quando esses atrasadinhos nascem, a gente coloca eles junto com os primeiros que nasceram. Só que o que vai causar futuramente? Esses que nasceram depois, um dia, 2 dias, tudo isso vai ter digamos assim, um certo prejuízo no futuro que é, com certeza, na fase adulta, onde gera a produção de ovos. Só que, muitas das vezes a gente não tem ideia do que acontece, né? Ou que isso seja a causa de algumas não vir botando no tempo ideal, como por exemplo, a maioria das codornas, como os profissionais da área, né, grandes criadores aí, sempre tem estudo que algumas codornas, ou a maioria das codornas, começa a sua postura com 45 dias. Só que muitas das vezes acontece também de vir a começarem a botar com 50 dias, com 60 dias. Já teve caso aqui da gente de começar a postura com 90 dias. E isso é um prejuízo muito grande, porque a gente já fica até desanimado se caso você esteja com o objetivo de vendas de ovos, né, para consumo, ou ovos férteis, né? Então é complicado você esperar 3 meses, mas com certeza isso não é o natural. Isso é questão de alguns motivos que causam essas codornas a chegarem a atrasarem até a sua produção. Outro motivo, né, é questão de troca de ração constante, né? Eu já falei em outro vídeo aqui que não é bom quando a gente fica trocando de rações para as nossas aves. E muitas das vezes acontece da gente ficar trocando sem saber, né? Principalmente os principiantes, né? Quem está iniciando agora. Aí fica trocando de ração uma semana, outra não, uma semana, outra não. E isso também complica muito na produção. E principalmente quando elas começam, né, na produção de ovos, né? Então, se você ficar trocando, isso é um dos motivos que ela vai ficar parando. Quero deixar aqui bem claro que o que eu vou falar aqui, o que eu já comecei a falar é dentro das minhas experiências, tá bom, gente? São coisas que aconteceram aqui na nossa criação e é isso que eu quero passar aqui. Então, se você começar a observar a sua criação e dentro desses outros motivos que eu vou falar aqui, né? Então, eu espero que você comece a analisar na sua criação se algum desses motivos tem sido a causa, se for o caso de você estar passando por esse problema aí de queda de produção de ovos. Então, presta atenção aí, vê se
se está acontecendo isso aí, e aí você vai analisar dentro desse vídeo essas dicas que eu estou passando para você, tá bom? Então voltando aqui, a troca de ração, isso também é um dos fatores que pode atrapalhar muito na produção dos ovos das suas codornas. Por quê? Porque elas são sensíveis, né? Isso mexe no metabolismo das codornas, elas sentem a diferença da ração e isso aí vai atrapalhar muito, tá bom? Então, outro motivo aqui que pode causar das suas codornas diminuírem a produção é a questão do frio. Se você tem as suas codornas cria no quintal e recebe bastante frio, ou se você cria suas codornas numa região que é muito fria, o que a gente passa para você de dica é que você proteja, né, o galpão ou aquela partezinha que você está criando suas codornas lá, o alojamento, para que elas não recebam bastante frio e principalmente à noite, né, porque a temperatura cai e aí à noite é mais frio. Como a gente tem aqui na nossa região um tempo mais quente, né, que é Nordeste, então mesmo à noite é mais frio e eu costumo sempre, como no momento atual, toda noite eu boto uma proteção sobre até as gaiolas que a gente tem aqui, porque o frio é muito grande. Já teve caso aqui de eu perder codorna, amanhecer o dia, de as codornas ter 3, 4 codornas morta dentro da gaiola, naquela posição que ela estava dormindo, e ali mesmo morreu. Então isso é muito ruim, porque a gente não quer perder. Mas isso é exatamente o que o frio pode causar. Além, né, de você perder ovos, né, que ela cai muito a produção, também o que acontece, você pode perder algumas aves por conta do frio. Outro motivo também, que é o quarto motivo aqui, é o calor extenso também, que eles podem causar as suas codornas parar de botar assim, um dia outro não, aquela coisa de vinha botando muito bem e de repente vai caindo, não para de vez, mas pode com certeza diminuir. Então, produção de ovos que você possa ter aí, dependendo da sua quantidade de codornas, né? Já em postura, e de repente de 100 você vê cair para 50, para 40, às vezes até para 30, né? Então, se for uma região mais quente durante o dia, com certeza, isso pode causar, né, estresse nas aves e ela com certeza vai diminuir a sua postura. Então você fica atento aí a essas dicas, tá bom? Outro motivo que causa também a queda da produção é questão de barulhos, né? Barulhos ou ruídos. Quem cria cachorros assim, muitos, né, no quintal que late bastante, qualquer barulho, essas coisas, pode também assustar as codornas e aí pode diminuir também. Não vai, claro, diminuir por longo tempo, mas às vezes, dependendo de situações, pode, né, até ficar 2, 3 dias sem botar. No caso de alguns, né, gente? Não é o número total, né, das codornas que para de repente tudo de uma só vez. Mas é isso que pode gerar também barulhos ou ruídos, né? Tipo, você pode estar de repente fazendo uma reforma na sua casa e usar maquinário e tudo isso, né? Isso vem atrapalhar na produção das suas aves também. Outro motivo que tem causado, né, é a presença de pessoas, né, de outras pessoas que não seja você ou alguém da sua casa que está sempre fazendo o manejo na sua criação aí. É quando de repente chega visitas, né, e você tem o prazer de mostrar a sua criação e de repente chega pessoas e não entende, né, sobre a questão de criação de codorna, principalmente codorna. O que é que acontece? As pessoas chegam falando, outros falando alto, gritando, e chega a criança e aquela coisa, e isso também atrapalha muito. Lembre-se, mais uma vez, que eu tive essas experiências aqui. São experiência minha que eu quero, através dessas experiências, passar essas dicas para você. Então você fica atento, tá? Outro fator, né, é troca de pessoas no manejo.
As suas codornas estão ali acostumadas com você, né? Botando, fazendo limpeza, trocando água todo dia, fazendo coleta de ovos, né? Servindo a ração ali sempre, né? Nos horários corretos. E de repente chega outra pessoa. Tudo isso parece uma besteira, né, gente? Mas só que não é uma besteira, viu? Isso é real. Isso aqui já aconteceu também. Só que, claro, ela volta a botar, mas assim, se essas coisas ficarem sendo contínuas, então a tua produção vai cair, vai ser uma queda muito baixa e daí você vai ter que corrigir essas falhas aí, tá bom? E a última, né? A última razão aqui é a questão de muda de penas, né? Que é natural, né? Faz parte da natureza das aves e tem casos aí de quando elas começam a mudar de pena, ficar aí até 2 meses sem botar os ovos. Então isso aí não é digamos, um problema causado pelo homem. E sim, é natural e a gente tem que entender e respeitar e aceitar isso. Mas as primeiras 7, né, a gente tem que prestar atenção sobre isso. E você que é iniciante, aí é que você vai precisar dobrar a sua atenção. Então aqui não vou falar muito, mas vou só repetir aqui os motivos, tá bom? Então, primeiro são o quê? As codorninhas que nascem atrasadas, né? Um dia ou dois depois, isso lá na frente vão estar misturadas com as primeiras que nasceram. As primeiras começam a botar, né? E essas atrasadas vão atrasar mais dia pela frente. E aí você, nossa, não foi um plantel só que nasceram, e por que algumas estão botando e outras não? E daí tá tudo misturado e você não sabe quem está botando e quem não está. Então, segunda, troca de ração constante. Isso digamos assim, até proibido, né? Mas em caso, se for o último caso, a não ser que você se mude, né, para outro local, então, de repente, de cidade para cidade, você vai ter que fornecer outro tipo de ração. Mas raramente isso acontece. Terceiro, o frio. Então, procure proteger suas codornas sempre do frio, né? Não deixar fora, né? Em lugar que recebe pancada de vento forte. Quarto, calor extenso. Então, procura proteger tuas aves do calor, né? De um local que você vai alojar ela um pouco ventilado, não muito também, mas também não deixar abafado, tá? O quinto, barulhos ou ruídos. Então, independente seja homem ou outros animais também fazendo barulho, isso aí é um cuidado que você deve ter. Claro que às vezes você pode morar num local tipo urbano e de repente os vizinhos fazem barulho, ligação, período de festividade, essas coisas todas, e aí você não tem como controlar. Mas o que acontece é que isso às vezes vai acontecer raramente, né? Em questão de festividade, a não ser que você more vizinho de uma casa de show, aí complica a sua vida. Outro é presença de pessoas que não seja você ou alguém da sua família ou algum funcionário, caso você tenha, né, pessoas que estão ali para cuidar das suas aves. Então, para que você tenha esse cuidado também, né, de pessoas não estar gritando, chegando. E se você puder evitar que sempre tenha visitas, pessoas diferentes na sua criação, melhor ainda. Penúltima, que é a troca de pessoas no manejo, também isso tem que ter muito cuidado. Às vezes as codornas, quando vê você com a roupa até muito colorida, às vezes até se assusta, né? Então, tudo isso. Eu conheço o caso que só por conta de susto teve gente que perdeu várias codornas de uma... Eu não lembro o que foi que aconteceu, não sei se foi uma tábua que caiu alguma coisa, e alguém me disse que de repente perdeu X de codorna pelo susto que deu, as bichinhas morreram do susto. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E por último, muda de pena, que aí, como eu disse, é da natureza. Então, espero que esse vídeo possa trazer alguma ajuda para você, né? E com certeza a gente passou alguns perrengues aqui e às vezes ainda acontece, né? De vez por outra acontece a diminuição na produção de ovos, mas a gente vai sempre procurando buscar o porquê e pelo menos tenho 8 aqui que dá para passar para você. Espero que possa
te ajudar com essas dicas, tá bom, gente? Quero agradecer aqui a cada um dos nossos inscritos, mesmo aqueles que não são os nossos inscritos, mas têm assistido os nossos vídeos, têm compartilhado, têm interagido conosco, cada comentário, cada joinha, então só tenho a agradecer. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.